Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, estou trazendo a esse plenário um assunto de extrema relevância para que possamos, juntos, avaliar com zelo e cuidado o que o tema requer. Trata-se dos bairros situados nas bacias de captação e suas adjacências. Senhores vereadores, precisamos iniciar um planejamento, uma coletânea de ideias, de forma a dimensionar o grau de dificuldade existente nessas áreas. A legislação impõe uma série de restrições quanto às atividades que podem ser desenvolvidas em regiões de bacias de captação. É especialmente difícil formalizar um microempreendimento nesses locais, por exemplo. No entanto, há que se considerar que certos tipos de atividade poderiam ser regularizadas, sem causar prejuízo ao meio ambiente. Nesse sentido, o que provocamos o debate, são necessários estudos que definam quais são essas atividades passíveis de regularização. Isso certamente irá atender uma demanda muito antiga desses bairros, além de proporcionar ao município ampliar suas receitas pelo aumento da formalização. É importante salientar que os estudos também servirão para excluir as atividades que comprovadamente se classifiquem como risco eminente ao meio ambiente. As comunidades possuem plena consciência do grau de responsabilidade que cada um tem com nossos mananciais. Eu sou morador do bairro San Siro há 40 anos. Ao longo do tempo, a região vem crescendo. Vejamos o tamanho do bairro Serrano, que já é maior que alguns municípios da Serra Gaúcha. Se somarmos as áreas situadas nas bacias de captação, envolve-se aí cerca de 60 mil pessoas. O vereador Eloy Frisso O vereador Eloy Frisso sempre esteve à frente na questão das bacias de captação, um grande conhecedor. E é uma verdade que precisa ser aqui dita em alto e bom tom. As lideranças mais antigas desses bairros são imensamente agradecidas a esse legislativo. Nos momentos mais difíceis dessas comunidades enfrentaram. A Câmara de Vereadores sempre esteve ao seu lado. Nobres colegas, vamos mais uma vez contribuir com esses cidadãos. Acreditamos ainda, este ano, teremos nessa casa a discussão do novo plano diretor urbano. Essas comunidades aguardam com muita ansiedade por um desfecho favorável a essa causa, que tanto interessa a todos. O nosso dever é debruçarmos sobre esse assunto e trabalharmos no sentido de beneficiar a população, que também preservar os nossos recursos naturais. Vamos citar alguns exemplos também, né, de que San Siro existe há cerca de 132 anos. A primeira igreja construída foi em 1885. Época que o município pertencia a São Sebastião do Caí. Caxias do Sul está emancipada há 127 anos. Verificamos que a primeira legislação que disciplina o uso do solo e proteção aos mananciais surgiu em 88 anos após a emancipação, no ano de 1978. A Lei 2452. Durante esse período, nos parece que os governos municipais permaneceram inertes num verdadeiro berço esplêndido. Quando o município acordou para o tema,
proteção aos mananciais. Já existia esse esbairo e loteamento em estágio bem avançados. Algumas atitudes poderiam ser antecipadas, entre elas: primeira, a desapropriação das áreas atingidas próximas às represas. Segundo, a legislação poderia ter antecipado em muitos anos a orientação pelo poder público e a população, processo educacional e ambiental. Um exemplo bem sucedido, eu acho que é a aquisição da área do aterro sanitário, que desapropriou cerca de 200 hectares. Outro exemplo são os 500 hectares da área do Marex. Então, né, a gente, para ver, Friso, tu que é um grande conhecedor nessa área, a gente vê a região das bacias de captação, principalmente as de San Ciro, Serrano e outros, onde que a grande quantidade de pessoas não consegue, às vezes, o seu alvará num simples salão de beleza, né, de cabeleireiro. Uma parte, vereador. Então, a nossa preocupação... A senhora me permite uma parte? A nossa preocupação, Friso, e já lhe concedo, que a nossa preocupação é muito grande, onde que a gente não pode praticamente mais ter nenhuma atividade dentro dessa região. Uma parte, vereador. A sua parte, vereador Kiko. Vereador, o senhor como morador, igual a mim, daquela região, nós estávamos conversando durante a semana sobre esse assunto e chega a demandas nas nossas casas mesmo, né? De comerciantes, né? Que estão na informalidade, né? E não conseguem o seu registro por causa das leis já muito atrasadas, né? Toda essa dificuldade faz com que fique na informalidade. Mas acredito que Caxias comece a mudar, a não deixar primeiro se constituir as áreas para depois que regulamentar, que se veja antes, né? Como o senhor citou ali das marrecas, do aterro sanitário, que comecem assim, né? Com essas atitudes que antecedam primeiras invasões. Eu reconheço, moro no bairro Serrano há 30 anos, e quando eu comprei, também era uma área proibida. Mas era o que eu podia naquela época, vereador. Vereador Friso. Meu caro vereador, eu lhe cumprimento, porque eu sei da sua preocupação, até pela identificação que o Vaciria tem com a região de San Ciro, Marilã, século XX, né, Serrano, o vereador Kiko também. E esse é um assunto que, efetivamente, a gente, em razão do grande número de demandas que nós tínhamos no SAMAI, a gente não conseguiu avançar, né? Embora haja toda uma discussão na União de Bairros, existem pessoas muito preocupadas do ponto de vista da gente adequar a legislação que trata da área de proteção às bacias de captação. E eu, da mesma forma que Vossa Senhoria, eu vejo que nós temos condições a nível da Câmara, especialmente na nossa comissão, na SEDUT, de apresentar, se não vier de parte do Executivo, alterações, especialmente na questão das atividades, vereador Kiko. Porque, na medida em que o SAMAI aceitou o desafio e implementou por primeiro o tratamento de esgoto nas áreas de bacia, havendo a preocupação ambiental de não poluir e havendo a ligação no separador absoluto dos esgotos residenciais, né, águas servidas, assim por diante, eu não vejo problema nenhum de você conceder uma licença ambiental desde que seja cumprido o tal do CGR, né, o Sistema de Tratamento de Resíduos, né, e poder fornecer alvará para pequenas atividades industriais, atividades comerciais, assim por diante. Então, o que nós temos que fazer, vereador Tomé, é rever a lista de atividades que está proposta na legislação que trata das bacias de captação, porque essas pessoas já estão ali, estão morando, porque senão essas casas, esses prédios não vão ter serventia nenhuma, né? E na medida em que já a questão do tratamento e o esgoto está sendo encaminhado para uma estação, não tem porquê, havendo a devida preocupação ambiental, né, com uma licença ambiental vinculada ao alvará, da gente não impedir essas atividades. E lhe cumprimento porque
de fato, a gente está procurando correr na frente, né, vereador Tomé? Correr na frente, adquirindo áreas, evitar que novos serranos aconteçam, que novos Capivari aconteçam, que novos Santo Antônio aconteçam. Claro que o San Ciro, o século XX, e o Marilã tem outra situação, porque foi colocado como área de proteção posterior à existência já desses bairros, né? É uma situação um pouquinho diferente, como a Vossa Senhoria coloca. Parabéns por Vossa Senhoria se preocupar por esse assunto. Obrigado, vereador. Presidente, só para concluir, então a gente fica preocupado, eu acho que é um tema bastante relevante, que eu acho que tem que ser discutido pelos nobres pares aqui na Câmara de Vereadores, e dizer que o conjunto faz a força, onde que sempre a comunidade daquela região sempre sofreu bastante com essa questão dos mananciais aí. Muito obrigado.